embarcar a nossa querida Lina Noronha. Gilbert, por que a Lina Noronha hoje? Vou mostrar para vocês por quê. Hoje nós mostramos essa matéria para vocês, hoje de manhã cedo. Biden retira Cuba da lista de países que patrocinam o terrorismo, né? E nós mostramos o presidente cubano, né, agradecendo aos países que intercederam por isso, mas ele faz uma crítica na fala dele lá no X, né? Ele diz que foi tardio, né? Aí eu tive a brilhante ideia, de vez em quando a gente tem brilhante ideia, tá? De chamar a Lina Noronha. Querida Lina, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Gilbert, boa tarde, Portinho, boa tarde, companheiros do canal TVRC, tudo certo. Aqui o pessoal comemorando essa medida inesperada do Biden de retirar Cuba da absurda lista de países supostamente apoiadores do terrorismo, né? Que eles colocam, a gente sabe quem, os inimigos deles. Ai, ai. Mas foi uma grande vitória, de qualquer forma, essa retirada, e acredito que resultado de muita luta do povo cubano e dos apoiadores de Cuba em todo o mundo, que deu esse resultado aí. E, na verdade, o Biden se elegeu com a promessa de rever as medidas que o Trump tinha tomado em relação a Cuba no governo dele, porque foram muitas, né? Ele acirrou o bloqueio, o Trump, no outro governo dele, ele colocou mais de 240 novas sanções em cima de Cuba, e nos últimos dias, como o Biden fez agora, o Trump, nos últimos dias, colocou de volta Cuba nessa lista famigerada de apoiadores do terrorismo, que tinha sido retirada pelo Obama no governo anterior, não é? E o Trump colocou de novo nos últimos momentos do seu governo, e isso trouxe um estrago imenso, um sofrimento, um prejuízo, uma dificuldade ainda maior para o povo cubano, né? Então, é uma alegria, de qualquer forma, essa conquista da retirada da lista, e mais outras duas medidas que ele tomou junto com essa retirada da lista aí, não é? Mas ele continua mantendo o bloqueio a Cuba, que ainda é a maior parte das restrições que os Estados Unidos impõem a Cuba, né? Então, é um avanço, de fato, como disse o presidente cubano, é um avanço na direção correta, mas ainda falta muito para deixar o povo cubano em paz e a economia cubana crescer naturalmente, porque eles estão cumprindo o que aquele famoso memorando do secretário de Estado Lester Mallory, lá em 1960 ainda, escreveu, aconselhando o governo dos Estados Unidos que era preciso sufocar economicamente Cuba, porque era a única maneira de fazer o povo se revoltar contra o governo, porque eles constataram que o povo, em massa, apoiava a revolução e apoiava o Fidel Castro. Então, como fazer o próprio povo não querer mais aquilo, né, que eles tanto apoiaram? Teria que criar uma dificuldade muito grande na economia para gerar insatisfação e as pessoas culparem o governo, né? Mas eles estão tentando isso faz 60 anos e a revolução continua lá resistindo. Lina, a Ana Elisa está aqui, ó. Nicole quer homem com testosterona. Se tiver alguém aí, gente, tá, levanta o dedo que eu mando avisar para Nicole. Não é a Nicole Kidman, tá? Lina, nós falamos hoje de manhã e o Rui Abreu acabou de levantar aqui. E isso pode durar até segunda-feira só, mesmo porque ele tem o Marco Rubio, né? Que é filho de golpistas. Eu coloco de outra forma que a imprensa colocou. É filho de golpistas cubanos, né? O Marco Rubio, que está dentro do governo, exercendo um cargo muito importante a partir de segunda-feira, né? Na verdade, os cubanos já esperam agora, no novo governo do Trump,
um outro mandato muito hostil, né? Não só a Cuba, como a toda a América Latina, mas a Cuba em especial, porque para esse povo da extrema-direita tem uma questão ideológica muito grande em relação a Cuba, não é só política e econômica a questão, é uma das bandeiras ideológicas desse povo aí, é se colocar contra Cuba, atacar Cuba para valer. Não é? Então, o Trump já fez isso no outro mandato dele, e agora não se espera nada de bom dele. Não é? Então, as perspectivas já são as piores possíveis. Agora, eu me pergunto, por que o Biden fez isso faltando menos de uma semana para o Trump assumir? Não é? Eu entendo isso como uma afronta ao Trump. Primeiro, porque ele prometeu que faria isso, já desde a campanha eleitoral dele, o Biden, e não tinha feito até agora. Segundo, porque ele jogou uma batata quente no colo do Trump, que agora, para ele colocar isso de volta, vai criar um desgaste político aí em cima dele. Né? Até porque já foram feitas pesquisas nos Estados Unidos e a maioria das pessoas não quer que se mantenha o bloqueio a Cuba. Esse bloqueio, na verdade, ele existe por conta da pressão dessa gente, igual esse bandido desse Marco Rubio, que o Fidel chamava esse povo de sem pátria, que são os cubanos contra-revolucionários que fugiram tudo para Miami quando da vitória da Revolução do Fidel em 59, e ali eles criaram uma espécie de máfia cubana que é contra-revolucionária e que promove ataques até terroristas há décadas contra o seu próprio país, contra o seu próprio povo. Então, eles é que têm força política e econômica, porque essa gente que fugiu é tudo rico, eles eram tudo ricos, todos ricos, né? Tinham muitas propriedades, muitos bens, então para eles não interessava o socialismo, então foram embora tudo para Miami, levaram o dinheiro, né? E eles atacam o governo cubano, revolucionário, e eles fazem lobby, eles têm força política, eles têm representantes eleitos no Congresso americano, como esse Marco Rubio aí, que tem atuação política forte em Washington, e eles é que pressionam o governo estadunidense a criar essas medidas contra Cuba. Não são os próprios estadunidenses. O povo mesmo dos Estados Unidos não está nem ligando para isso, para falar a verdade. Né? Então, são os próprios cubanos contra-revolucionários que pressionam para criar essas medidas contra Cuba. Eles atacam o próprio país. Eles fazem igual esses bolsominions que a gente vê aqui, né, que vão até Washington pedir para fazer sanção contra o Brasil, para retaliar o Brasil. É isso que os cubanos fazem, esses cubanos de Miami. Né? Eles pedem até ataque militar a Cuba, do governo dos Estados Unidos. É uma coisa nesse nível. Então, esse Marco Rubio, que é um cubano-americano desse povo aí, já se sabe que não vem nada de bom ali, e ele já se manifestou agora, depois dessa medida de ontem, Biden criticando fortemente o Biden ter feito isso daí. Todos esses cubano-americanos já criticaram o Biden, já acharam ruim essas medidas aí. Eles, com toda certeza, vão pressionar para que voltem. E, se puder fazer até pior, é o que eles vão tentar. Muito bem, muito bem. Portinho, vou passar a palavra para você comentar, perguntar. O Fábio José de Mello está aqui. Boa tarde. É possível uma invasão de Cuba por parte dos Estados Unidos? Eles já tentaram, tá, Fábio? Portinho. Deixa eu mandar um grande abraço para minha grande amiga Lina Noronha, um abraço, um beijo, muito bom estar com ela de novo aqui. Quando eu vi que ela estaria junto hoje, fiquei muito feliz, né? Sempre é bom estar com ela aqui. A Leda Leão perguntou aqui, Gilbert, se os Estados Unidos também saíram da lista do terrorismo. Eu não vi a pergunta. Genial. Aqui, ó, Leda Leão, tiraram os Estados Unidos da lista também? Boa pergunta. Sobre é possível uma invasão de Cuba pelos Estados Unidos, né? Eu diria que tudo é possível quando se trata de Estados Unidos, né? Porque esses caras não têm freio nenhum, eles fazem o que eles querem pelo mundo afora, né?
geralmente inventando mentiras, né? Como aquela do Iraque, que o Iraque produzia armas químicas, né? Eles vão inventando mentiras. Aí, para invadir Cuba, eles teriam que inventar uma outra mentira, né? Porque as mentiras que eles já inventaram hoje não são suficientes para justificar um ataque, né? Militar, né? Mas olha, não com Trump no poder, eu acho que não dá para descartar nada, né, Gilberto? Não dá para descartar nada. É verdade que eu tenho visto eu tenho chamado de trumpadas, né? Essas bravatas que ele vem falando, Groenlândia, botar o Canadá como a estrela 51, tomar o canal do Panamá, mudar o nome do Golfo do México, tudo isso tem chamado de bravatas, né? Mas são bravatas que elas vão entrando na pauta geopolítica, né? Elas vão acirrando algumas relações internacionais. Então, são bravatas que são perigosas, né? E eu estou esperando, Gilbert, eu estou estranhando até que não veio nenhuma bravata contra nós ainda, né? Tipo assim, vamos tomar a Amazônia, vamos pegar a base de Alcântara à força do Brasil e não tem para eles, alguma coisa nesse sentido, né? E a pergunta que eu ia fazer para a Lina era justamente essa, né? Se ela não achava que o Trump incluiria Cuba nessa lista assim no primeiro dia do seu mandato, né? Exatamente porque a gente sabe quem é esse Marco Rubio aí, que é um indivíduo da pior qualidade, né? Mas eu acho que a Lina já respondeu isso aí, né? E, enfim, eu estou vendo com preocupação essa questão do Trump aí para a América Latina, para as consequências que pode ter para a América Latina. E ao mesmo tempo que eu vejo com preocupação, eu vejo como uma grande oportunidade, né, da gente se unir com mais força e tratar da integração latino-americana aí via CELAC, por exemplo, com mais força, né? Acho que o Lula já deu alguns sinais nesse sentido, né? Inclusive mudando ali a postura em relação à Venezuela. Fiquei muito feliz que a nossa embaixadora estava lá na posse do Maduro, a embaixadora do México, a embaixadora da Colômbia, né? Acho que foi um sinal muito importante aí de que esses países já sentiram o que pode significar uma administração Trump aí, né, Lina Noronha? E o Lula, em setembro, lá na ONU, ele falou em defesa de tirar, né, tirar Cuba dessa lista, né? O Petros também falou sobre isso, né, a Colômbia. O próprio Chile, né, falou sobre essa questão. Lina Noronha, vou passar para você e você fala o que você quiser, querida, com calma, com tranquilidade, para a gente encerrar nossa live, tá bom? Antes da Lina, deixa eu só colocar uma coisa aqui rapidamente. Deixa eu ver bem aqui. Que eu lembrei uma coisa, um dos nossos companheiros e companheiras colocou uma coisa que me fez lembrar aqui. Olha, gente, essa questão do Pix, o único erro, na minha opinião, Mário Magalhães, na minha opinião, o único erro é não ter se antecipado, como o Sidônio falou ontem. Nós temos que chegar primeiro, chegar antes da fake news, né? Eu acho que faltou essa comunicação, faltou alguma coisa na hora dessa portaria. Nesse sentido, você está corretíssimo, viu, Mário? Corretíssimo. Agora, todo o resto é mentira, tá, gente? É mentira. É mentira. Todo. Me permite, assim, 30 segundos essa questão, né, de se antecipar as mentiras, né? Eu acho que é uma coisa quase impossível, né, Gilberto? Porque eles lançam as mentiras. Essa portaria lá é de setembro do ano passado, né, Gilberto? E ela não muda absolutamente nada em relação à cobrança de impostos. Ela só muda ali de 2 mil para 5 mil as informações que serão prestadas aos bancos. Então não tem como tu te antecipar essa mentira, né, Gilberto? Ela é uma mentira tão absurda e as mentiras que eles criam são tão absurdas, Gilbert, que eu acho que não tem como se antecipar a elas. Não tem, é muito difícil se antecipar, porque eles pegam uma coisa que não existe e criam uma mentira. Essa é a questão mais preocupante, né, Gilbert, dessa questão da luta contra essas mentiras. Querida Lina. Então, gente, essa questão aí do Biden em relação a Cuba é isso que o Portinho falou mesmo. O que a gente prevê
é que o Trump pode rever as medidas já segunda-feira, que é o dia que ele assume mesmo, não é? Porque a aproximação que existiu entre Cuba e os Estados Unidos, quando os Estados Unidos começaram a retirar algumas das sanções, e o presidente foi até Cuba fazer uma visita e começou a costurar uma aproximação, foi no governo Obama. Mas aquilo só começou, na verdade, porque logo em seguida já veio o Trump e acabou com tudo e piorou tudo, na verdade, né? Então, agora, o Biden fazer isso nos últimos dias, sinceramente, não vai dar em nada. Isso aí não vai dar nem tempo de entrar, eu acho. Diga. Ô, Lina, deixa eu complicar o Gilbert aqui, que ele acho que está com o tempo contado ali, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para ti que renderia uma nova live, né? Até, mas eu queria ouvir tua impressão aí. Tu acha bom, em primeiro lugar, a entrada de Cuba nos BRICS, né? Acho que nem vou te perguntar se é uma coisa boa, né? Mas tu acha que a entrada de Cuba para os BRICS pode ajudar a nossa ilha querida a dar uma driblada, pelo menos, nesse bloqueio, aí melhorar um pouco a vida dos nossos camaradas lá cubanos? Deixa eu só colocar uma coisa aqui, Lina, rapidamente, em cima dessa questão que você estava colocando. Ó, isso aqui está lá no G1. Eu vi isso aqui ontem nos canais progressistas, tá? Trump prepara série de decretos para os primeiros dias de governo, tá? E aqui na matéria tem várias medidas. Não deu tempo a olhar dessa questão de Cuba, né? Porque de repente ele preparou isso aqui antes da medida do Biden, porque o Biden deixou realmente para a última semana, né? Mas o Trump já tem um número enorme de decretos que ele vai decretar, né, logo no primeiro dia. Lina. Provavelmente, acho que Cuba ele não colocou nessa lista aí, porque ele já deve ter preparado isso antes dessa medida de ontem, né, que foi muito inesperada. Inclusive, o mês passado, o Blinken, que é o porta-voz aí do governo americano, veio a público e falou com todas as letras que não tinha previsão de nenhuma alteração nas políticas em relação a Cuba até o final do governo Biden. Então, isso aí surpreendeu todo mundo mesmo. Ninguém estava esperando por isso agora, né? Pegou o Trump de calças curtas. Pegou o Trump de calças curtas. Então, não deve estar nessa lista aí ainda não. E, na verdade, o que a gente vê, a questão dos BRICS, que já está beneficiando Cuba, porque o que é esse bloqueio aí? São sanções econômicas que os Estados Unidos impõem, que afetam não só a Cuba, como a outros países, porque ele sanciona qualquer um que queira fazer alguma transação comercial, financeira com Cuba. Não é? Então, é uma medida que se diz que fere o direito internacional, porque ela é extraterritorial, ela atinge a qualquer país. Não é? Então, por exemplo, um cidadão europeu que queira viajar para os Estados Unidos, se ele tiver ido a Cuba, os Estados Unidos vão exigir visto deles e vão enrolar para dar, se der, porque a pessoa foi a Cuba. Então, isso é para inibir de ir a Cuba, para afetar o turismo em Cuba, que é uma grande fonte de renda. Não é? Se você quiser enviar um dinheiro para alguém que está em Cuba, o sistema bancário, que é controlado pelos americanos, não é? É tudo em dólar, o comércio internacional, e eles impedem, eles controlam isso daí, impedem também, sancionam e tudo mais. Enfim, com os BRICS, eles conseguem acesso a um outro sistema financeiro que não é controlado pelos Estados Unidos, a um outro sistema bancário, eles conseguem ter acesso ao Banco dos BRICS, por exemplo, para conseguir algum dinheiro, para conseguir algum empréstimo, eles conseguem negociar com os países dos BRICS, que agora já está implantando negociações em moedas próprias, né? Já estão estudando até criar uma moeda própria dos BRICS, e agora, nesse momento, Cuba já está sendo beneficiada por essas relações, porque ela já está recebendo diretamente apoio da Rússia e da China. A China enviou equipamento para consertar
as termoelétricas, porque os cubanos têm problema de manutenção das termoelétricas por causa da falta de peças que eles têm dificuldade de comprar por causa do bloqueio, porque quase tudo é feito nos Estados Unidos e está ali do lado, e eles não têm acesso. Então, os chineses ajudaram, mandaram peças, mandaram gente para ajudar a consertar, porque eles tiveram muitos apagões recentemente por causa desses problemas aí, né? E por causa da falta de combustível também, que isso continua vigente, o empecilho para a chegada de combustível, que os Estados Unidos ainda impõem isso aí, né? Impede de chegar combustível em Cuba. E a Rússia também já mandou diversas coisas lá para auxiliar o povo cubano, tem mandado muita coisa para lá, está ajudando para valer também. Então, essa parceria com os BRICS já está dando resultado. O ano passado também, Cuba ainda nem tinha entrado, o governo brasileiro já tinha acionado os países dos BRICS para fazer uma doação emergencial de alimentos lá para Cuba e mandou mais de 1 tonelada de leite em pó e outras coisas mais. Enfim, o governo brasileiro, contrário a esse bloqueio aí, e agora o Itamaraty já soltou uma nota elogiando que isso tenha sido feito, essa retirada de Cuba dessa lista, porque é um absurdo. Cuba nunca nem deveria ter entrado nessa lista. Exatamente. Porque o motivo do Trump ter colocado foi porque eles ajudaram as negociações com o Exército de Libertação Nacional na Colômbia, ajudaram a estabelecer a paz, né, desse pessoal da guerrilha com o governo colombiano. E aí, como eles não quiseram extraditar os refugiados que estavam lá, foi a desculpa que eles arrumaram para dizer que Cuba patrocinava terrorismo, né? Então, essa foi a desculpa. Maravilha, maravilha mesmo. Eu vou terminar, o Portinho e a Lina, com a Regina Alves. A Regina Alves vai entrar? Vai, com um comentário. Eu gostaria muito que, na hora que eu lesse, cada trabalhador e trabalhadora que esteja aqui realmente tentasse entender o que ela está dizendo. Nós, trabalhadores, precisamos enxergar as coisas com o olhar de trabalhador. Nós não podemos ir lá na Globo, ouvir a Globo e acreditar no que a Globo está falando, porque lá na Globo, Cuba é uma ditadura. Lá na Globo, Venezuela é uma ditadura. Lá na Globo, Estados Unidos é uma democracia. Então, olhem como trabalhador, vejam o mundo como trabalhadora. Mas onde que eu vejo? Você vê aqui, você vê com a Lina, você vê na Voz Trabalhadora, você vai no 247, você vai no DCM, no Fórum, no Jones Manuel, no Chimarrão Marxista. Você entendeu? Você tem várias fontes. É tanto que, quando a gente faz os programas, a gente mostra o nome do site, Carta Capital, Brasil de Fato, os canais todos. Então, tem onde procurar. Você não pode ver tudo só na Globo. Veja a mesma coisa na Globo e veja a visão dos trabalhadores no Brasil de Fato e outros canais. Porque senão você vai acreditar sempre no que a Globo diz. A Globo diz que a Venezuela é ditadura. A Globo diz que Cuba é uma ditadura. A Globo diz que os Estados Unidos é uma democracia. Pelo amor de Deus, então vamos analisar as coisas. Vamos ler a Regina aqui, ó. Cuba, Venezuela, Nicarágua. Precisamos defender com unhas e dentes essas experiências anti-imperialistas e nos somar ao grito por liberdade e revolução. Romper as correntes do imperialismo. Regina, tomara que o marido não me ouça. Se eu estivesse perto de você, eu ia te dar um grande abraço. Um grande abraço. Muito, muito obrigado. Tá? E só isso aqui para terminar. Olha aqui, ó. Rapidamente, porque nós vamos fazer a propaganda para do sábado. Sábado, eu, o Técio e a Marilene vamos receber esse cara. O que é que eu vou fazer se eu não fui convidado? Eu tava empolgadão pra ir pros USA, mas não posso sair, perdi meu passaporte. E o Zé não sabe inglês pra responder. Eu mandei errado,
o Xandão tá pistola. O golpe que eu tramava foi uma ilusão. Ninguém me atende até fim na cola. Nem me reza brava, escapo da prisão. Quero ir pra lá, quero me exilar. O Trump me ajudaria, aqui vão me prender, eu não vou saber. Viver numa democracia, quero viajar, deixa eu ir pra lá. Eu penso nisso todo dia, aqui vão me prender, eu não vou saber. Viver numa democracia. Sábado, esse pastor maravilhoso vai estar com a gente. O Beto está aqui, ó, sabadão. E a Ana Clara, em um supermercado daqui, tem um piá cubano que trabalha no caixa falando mal de Cuba. Eu chamei ele e disse, vem cá, rapaz, não fale mal do seu país, sem saber o porquê, é feio. Ele prometeu não falar mais. Ótimo, Ana, ótimo, ótimo. Querida Lina, eu vou passar para você, depois eu passo para o Luiz, eu quero te agradecer de todo o coração você ter topado de pronto, né? Se vir aqui para falar sobre Cuba. Realmente é um momento histórico. A gente sabe que segunda-feira isso pode acabar e jogar isso por terra, mas é importante a gente sempre comemorar, celebrar essas pequenas vitórias. Eu te agradeço de todo o coração. Estamos aí, Gilbert, porque você sabe que o pessoal pergunta se eu estou recebendo para falar de Cuba. Cuba não tem dinheiro nem para os cubanos. Como é que vai pagar alguém para falar a favor deles? E eu falo de graça, porque eu acho que ele tem obrigação de falar, porque Cuba como se diz, é o farol da América Latina. A Revolução Cubana é o modelo para todos nós. Como dizia o Fidel, a gente lutar por Cuba é lutar cada um para que tenha uma revolução equivalente no seu próprio país. Então, é isso que a gente faz, eu faço com muito gosto, muito prazer, e é minha obrigação, se eu tenho esse esclarecimento sobre Cuba e o povo cubano, falar para as pessoas que não conhecem a verdade sobre Cuba e a Revolução. E viva Fidel e viva a Revolução. É para isso que a gente está aqui com muito gosto. Quando você receber aquelas caixas de charuto, você manda uma para Brasília, tá? O Paulo Paiva está aqui, ó. Boa tarde, camaradas. E o Daniel está aqui. Viva o comandante Fidel, porra! É isso aí, companheiro Daniel. Querido Luiz Portinho, cara, as quarta-feiras aqui sem você não dá, você sabe disso. Eu sei que nós, trabalhadores, mais do que a alta burguesia, precisamos de férias de sábado e domingo em casa, tomando vinho, comendo coisa boa. Eu sei disso. Mas você faz falta aqui para nós, tá? Gilbert, tu então que falta faz? Semana passada me senti muito a tua falta aqui, mas o Guilherme lá do Chimarrão Marxista estava muito bom a conversa com ele. E assim, Gilbert, hoje eu ganhei a tarde aqui com a Lina Noronha, o pessoal do chat, que maravilha que tá esse chat, Gilbert. Eu tô assim, me regozijando aqui com essa turma fantástica. Eu não vou nem dar nomes aqui, porque ficaria a tarde inteira citando todo mundo aqui, né? Bom demais estar aqui nessa conversa, né, Gilbert? E assim, Gilbert, denúncia, a Lina Noronha está na lista do Xi Jinping, hein? Está na lista do Xi Jinping, a Lina Noronha. E assim, Gilbert, para fechar, eu queria trazer aqui para encerrar em alto estilo com a verdade de Cuba, que a Lina Noronha falou, né? Trazendo uma notícia aqui atual. Começou a funcionar aqui em Porto Alegre, Gilbert, um curso de alfabetização de jovens adultos com o método cubano. Sim, eu posso. É um método que já alfabetizou, Gilbert, 11 milhões de pessoas em mais de 30 países, tá, Gilbert? Isso aqui é só para a gente entender o que é o projeto cubano, que é o processo revolucionário cubano, né? Honduras, Gilbert, no último mês aí eu li uma notícia que a presidenta de Honduras, a Xiomara Pérez, ela anunciou que Honduras está saindo do quadro de analfabetismo, ou seja, o país terá 100% de pessoas alfabetizadas por causa deste
método cubano, Gilbert. Então, isso é Cuba, Gilbert. Isso é Cuba, é saúde exemplar para o mundo, é segurança pública e é educação, né? Como diria o comentarista liberal aquele, nada deu certo em Cuba, a não ser a saúde, a segurança pública e a educação, né? É isso, Gilbert. Um grande abraço para ti, para a Lina, para essa massa trabalhadora aqui do chat. Muito bom. Esse método aí do Sim Eu Posso é uma parceria dos cubanos com o pessoal da pedagogia do MST aqui no Brasil. Eles têm uma parceria forte com o MST. E aqui em Porto Alegre, os camaradas da José Martí, né, estão envolvidos aí nesse projeto. Eu quero ir lá conhecer esse projeto aí e apoiar também, porque merece muito, né? A Maria Carvalho... eu fui aí no MST, na escola, aí, com o pessoal da Associação José Martí. É maravilhoso aí em Porto Alegre. Sensacional esse trabalho. O pessoal está de parabéns. A Maria Carvalho está aqui, ó. A cunhada da minha filha mais velha casou-se, sua lua de mel foi em Cuba. Ela amou conhecer Cuba. Trouxe até lembranças de Cuba para cada um de nós da família. A Rose Teles vai passar um mês inteiro em Cuba agora. E o nosso projeto da TVRC é: Rose Teles, vai para Cuba. Ela vai ficar mandando vídeos e a gente vai divulgar aqui no canal todos os dias que ela conseguir mandar vídeos curtinhos na nova série. Rose Teles vai para Cuba. Lembrando o ICL do Eduardo, né, quando ele fez aquele projeto lá. Que maravilha. O Beto está aqui, ó. Essa é Linda Noronha. Gostei, Beto. Obrigado, cara. Obrigado, Sandro Fraga, Vilma Lima, Mário Magalhães, Beto Silva, Larudete Cardoso, querida Zilda Martins, a Jane Mello, Jorge Tadeu Magalhães, Leda Leão, Ruth Boteiro, Lucelena, Márcia Viana, Laurinete Cardoso, Ruth Monteiro, Chipix. Muito obrigado, Anice, né, o Antônio Eduardo, Josineide Luna, Viva Cuba, Boca Brava, Eva Donda, Maria Noemi, Daniel Marcos Moreira, Watson Gomes, tá? Muito obrigado, Miguel Alves, Sidney Cripa, parabéns, Portinho, obrigado, meu querido Sidney, Gilmar da Rosa, obrigado a todos, a todas pelo carinho, tá aqui a Anice, ó, olha, aqui a Anice, a Regina aqui, ó, Xi Jinping, Iolene tá aqui, ó, Sidney Cripa agradecendo a gente que agradece, está aqui a Anice, ó, a carinha dela, nossa querida Ana Clara, que deu um puxão de orelha no filho da mãe do cubano criticando Cuba, a Edna Araújo está aqui, a Lúcia Helena, Maria de Jesus, um beijo grande, agora a gente vai preparar o nosso programa da noite, tá bom? Lina, obrigado, querida, Luiz Portinho, obrigado. Até mais. Até mais.